Copom manteve a Selic. É isso mesmo. Erros gramaticais e piadas à parte. Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um Expert Drops, aquele seu podcast preferido que traz tudo de mais relevante que aconteceu no Brasil e no mundo que impacta os seus investimentos, sempre sob os olhos do time de Research da XP. E hoje, para falar comigo sobre essa decisão do Copom, que manteve a taxa Selic em 15% ao ano, e também sobre mais bastante coisa aqui de economia, porque foi publicado já agora, saiu quentinho no dia que a gente grava esse podcast, o Brasil Macro Mensal. Eu tenho o Caio Megali, o Caio é nosso economista-chefe aqui da XP. Oi, Caio, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente no Expert Drops, para falar de coisas tão relevantes aí e que vieram, enfim, notícias tão quentes, né? O Copom essa semana, o Brasil Macro Mensal. Então, bom, vamos começar pelo Copom. Primeiro, explica aí por que tem essa piada de manteu. Não tô brincando, não sei, é só uma piada mesmo, né? Ai, que tem há tanto tempo que eu acho que a gente nem sabe. Exato, é tipo a história do Rock Dove, que eu fui procurar e eu descobri que é uma referência à primeira... Não, é a Guerra de Secessão... Não, Guerra de Independência Americana. Então, assim, piada vai longe. Mas, bom, piadas à parte, o Copom manteve a Selic em 15% ao ano. Foi uma decisão que não surpreendeu muita gente, né? Mas o que você traz de destaque em termos da comunicação do Banco Central? Boa, primeiro, prazer estar aqui com você, Raquel, batendo esse papo. Vamos lá, como é que está a situação do Copom hoje? Acho que vale a pena a gente pensar um pouco na situação para ver o que ele fez e entender o que ele fez. Ele está olhando para os dados correntes, está olhando para 2025 e está vendo uma inflação que está melhor do que se esperava inicialmente. Pra você ter uma ideia, a nossa projeção no início do ano para a inflação desse ano era de 6,2, 6,3, alguma coisa assim. A projeção que nós publicamos hoje no relatório mensal foi de 4,5, ou seja, quase 2 pontos percentuais a menos do que se projetava inicialmente. A inflação está caindo por causa do câmbio, por causa dos produtos baratos que estão vindo da China, por causa da produção super forte de alimentos no mundo inteiro, mas no Brasil em particular, que estão fazendo cair preço de comida, petróleo que caiu lá fora, a Petrobras reduziu a gasolina, então por vários fatores a inflação caiu. Né? Não caiu muito por fatores de demanda, a economia continua aquecida, então você pega, por exemplo, inflação de serviços, continua alta, pressionada ali por demanda. Mas todos esses fatores que a gente chama de oferta, que tem a ver com custos de produção, né, que tem a ver com a quantidade de produtos disponível, né, isso está ajudando a inflação a vir para baixo. E quando ele olha para a atividade econômica, ele também pensa em subir os juros para dar uma desacelerada na economia e essa parte da demanda também ser afetada. E a atividade começou a desacelerar. Não muito fortemente, mas a gente vê setores ligados a créditos começando a desacelerar, a venda de veículos, de imóveis, eletrodomésticos, mesmo o mercado de trabalho começando a dar algum sinal ali de acomodação. Então, assim, se eu olhasse só pela situação corrente... Parece que está tudo caminhando conforme planejado, né? Parece que está tudo caminhando conforme planejado. A política monetária apertada, lá os 15% de Selic estão fazendo efeito. E estão mesmo, né? Não tendo sorte também de alguns fatores exógenos, como você trouxe, né? Isso, mas sabe que até no caso dos alimentos, pensa no caso de um produtor rural. O cara teve uma safra bem forte. Né? Ele pode segurar um pouco a safra, não vender, para esperar preços melhores. Mas como o juro está muito alto, ele prefere botar logo o dinheiro para dentro e aplicar nesse juro alto. Então, também por aí ajuda... Tem esse canal. Tem esse canal que ajuda, que no fundo é o custo do dinheiro, né? Diminui ali a vontade de você ter dinheiro em circulação e deixar o dinheiro guardado lá no CDI. Muito bem. Então, situação corrente, tá legal. Agora, quando eu olho para 26, e o horizonte relevante dele é 26... Estava até lendo um artigo legal do Alexandre Schwartzman, que é um baita economista, e ele fala bem assim, quando você pensa no Banco Central, você tem que pensar na inflação para frente, não na inflação para trás. Porque a inflação para trás, ninguém inventou ainda uma maneira de mudar ela. Né? Já tentaram ali com os truques, mas o que foi. Você tem que pensar no que vai vir para frente. E quando a gente fala inflação corrente, é a inflação para trás, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala assim, inflação de outubro, é a inflação que já passou. Já passou, nós estamos aqui já em novembro. Então, tem que pensar assim, como é que vai ser a inflação nos próximos meses? E o Copom determina, né, estipula, na verdade, melhor do que determina, estipula que o horizonte relevante dele são 18 meses. Ele faz vários testes estatísticos lá e mostra que
para além de 18 meses, o juro de hoje não faz muita diferença. Para o curtinho aqui, para o próximo mês, não dá tempo de fazer efeito. Então, o horizonte ali desse remédio fazer efeito são 18 meses. Então, hoje ele está olhando para a projeção de 26, né? E um pouquinho já 27, né? O primeiro trimestre de 27. E aí você tem que começar a colocar como é que vai estar o ambiente no ano que vem. No ano que vem tem um monte de estímulo econômico já meio anunciado, estímulos fiscais, inclusive do imposto de renda que foi aprovado agora, isso deve colocar a demanda para cima. A gente não sabe como é que vai estar o câmbio, né? O dólar começou a voltar no mercado internacional, tudo bem que o Banco Central dos Estados Unidos ainda deve cortar os juros, isso te ajuda e tal, então tem um risco ali. Mas trouxe uma mensagem mais cautelosa também, né? Que ninguém estava esperando. Pois é, mas olha, cauteloso, dizendo, pode ser que eu não consiga cair tanto. E tem esse efeito dos preços dos alimentos, Raquel, que assim, é muito volátil. Depende do clima, depende da safra, depende de muita coisa. Depende do produtor rural. O produtor, depende do ciclo do boi. Então, assim, apostar muito que alimento caiu, tô tranquilo, cuidado, porque esse cara, Vira o cara rápido, né? vira rápido. Então, deixa ali meio no 0 a 0. Então, quando você projeta para frente, está longe da meta ainda. Então, feito esse pano de fundo, o que o Copom fez? Ele olhou e disse o seguinte, olha, melhorou um pouquinho, né? Colocou ali, falou, ó, legal, tá funcionando, tal, bem de levinho, e disse, mas olha, eu ainda estou longe da meta, a economia está aquecida, e quer saber, eu vou deixar esse juro aqui no 15%, no nível alto, por um tempo bastante prolongado. A única coisa que ele fez de diferente foi que no anterior ele estava ainda mais duro, ele estava dizendo o seguinte, eu vou ver se 15% é suficiente. Se precisar, eu subo mais. Todo mundo tava falando, será que vai começar a cair? Ele ainda tava passando um recado aqui, ó, então, talvez eu suba. Deixa eu ver se 15 é suficiente ou eu preciso mais. E o que ele falou agora, ele falou, ó, 15 é suficiente, mas não vou cair no futuro próximo aqui, né? E na cabeça dele, eu acho que o que tem por trás ali é meio um pouco oposto do que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Banco Central olhou, o mercado de trabalho está desacelerando mais rapidamente. A inflação está alta, mas o mercado de trabalho está desacelerando. Então ele falou, deixa eu agir preventivamente aqui, cortando um pouquinho, não muito, mas só para evitar de eu perder o momento aqui e emburacar. Aqui é o contrário. Como o mercado de trabalho está bem forte, desemprego bem baixo, renda crescendo e tal, a melhor estratégia é a oposta. Fica parado, espera mais, espera até, sei lá, janeiro, fevereiro, março. Se chegar lá e falar, tá desacelerando mais rápido, aí eu corto mais. Não tem problema, porque você está partindo de um ponto já bem aquecido de inflação mais alta. Então a estratégia que eu acho que o Banco Central está adotando é assim, preciso trazer essa inflação para baixo, vou segurar o mais tempo possível, e se essa estratégia se provar errada, vou ficar de olho. Se provar errada, eu recupero cortando mais rápido. E é melhor você, né? É mais simples você cortar mais rápido do que você ter que voltar, né? Do que você cortar e aí falar, fui demais, então deixa eu voltar. Isso já aconteceu, né? Aqui no Brasil, de Banco Central começar a cortar os juros e falar, putz, acho que não era bem por aí. E aí depois tem que subir ainda mais, né? Exatamente, o risco de queimar a largada. Ele não quer queimar a largada. O Fed, como o desemprego está piorando, o risco de queimar a largada é baixo, porque você já tem ali um negócio concreto de que está piorando ali a atividade, e ele não pode, ao contrário, né? Se ele não agir, pode ser que ele fique muito para trás da curva, como a gente fala, muito atrasado. Aqui não. Aqui, como o emprego está forte, é maior o risco dele queimar a largada do que ele ficar atrasado no processo. Perfeito. Bom, então temos... e eu acho que acho que a última pergunta de Copom, né? A gente falou na semana passada, o Marx veio aqui, e na semana anterior, eu acho, essa ou a outra, a gente falou sobre... Eu tive aqui a Maiara, e a gente falou sobre o relatório que a gente escreveu de indexadores de renda fixa, né? Como era importante você diversificar, principalmente olhando já a expectativa do mercado, que está lá precificada na curva, de uma queda da Selic. Ou seja, está todo mundo esperando a queda da Selic, né? Então, o Marcos falando, bom, é melhor você se posicionar antes já nos FIIs, do que quando a Selic começar a cair efetivamente. Na renda fixa também, é melhor você já mudar o mix de indexadores. Mas o recado do Copom foi que, tô ficando por aqui, então isso não mudou a nossa visão, que a Selic só cai o ano que vem, né? É isso, exatamente.
o pensamento aqui, a estratégia é essa, deixa lá para o ano que vem, e aí se precisar cortar mais. Perfeito. E a nossa projeção, né, o que a gente espera é que seja no primeiro trimestre do ano que vem. Março. O Março. nosso número é março. Se essa tendência que eu estava descrevendo no início de melhora acontecer mais rápido, a gente ainda está em novembro, né? Pode ser que até o final de novembro, durante os números de dezembro, fique claro que está vindo mais rápido. Aí no Copom de dezembro, ele já abre mais a porta e corta em janeiro, né? A minha impressão hoje é que janeiro, nós estamos com março, janeiro é mais provável que abril. Pensando nas pontas aqui, nas alternativas, eu acho que ele vai ainda jogar bem duro esse ano. Em dezembro, quem sabe dizer, olha, melhorou mais um pouquinho, aí em janeiro ele abre a porta, em março faz. Eu acho que esse é o plano de voo que ele deve ter na cabeça. Não consigo ler os pensamentos dele, mas eu estou mais ou menos imaginando que seja isso. Acho que é mais provável ele continuar vendo números bons, se animar e fazer em janeiro, do que esperar muito mais até março, até abril, né? Acho que se ele esperar até abril é porque alguma coisa virou, né? A coisa deu uma azedada e a gente vai ter que repensar o cenário. Muito bom. Então acho que aqui né, olhando aqui da precificação, é interessante ver também como é que foi a reação logo depois, né, que saiu a decisão. A gente viu a curva fechar um pouquinho, porque já tinha aquelas pessoas, tinha parte do mercado que acreditava que não, eles vão abrir um pouquinho da porta quase, vão cortar esse ano. Acho que isso, né, concretizou, não vai rolar, né, mas ao mesmo tempo também empurrar muito. Acho, de fato, alguma coisa tem que acontecer, né, para isso se concretizar. Porque assim, você já está com 15 desde junho. 15 é uma taxa alta, né? As coisas estão andando na direção dele. Então faz sentido, se as coisas continuarem andando na direção dele, depois de, sei lá, 6, 7, 8 meses, falar, bom, agora já dá para dar uma ajustadinha. Agora, se você tiver uma virada, a inflação voltar a acelerar, a atividade voltar a aquecer, pressionar fatores de produção, alimentos começam a subir, aí a gente talvez tenha que repensar todo o cenário. E eu acho que esse é um bom gancho para a gente falar aqui de um dos destaques do Brasil Macro Mensal, que a gente falou muito de Copom, né? Acho que foi um destaque grande, mas a gente trouxe como os principais riscos, né? Pelo que, assim, a minha leitura, o principal risco no lado fiscal, no lado de atividade, no lado de inflação, né? Tá ali na parte doméstica, né, quando a gente olha aqui para o doméstico, é que essa atividade econômica, ela não desacelere o quanto é, em teoria, preciso ou esperado por conta de impulsos que já estão vindo e podem até aumentar para o ano que vem. Esse é um dos principais riscos que vocês identificam? Eu acho que assim, eu vejo 2 riscos principais, assim, Raquel, no horizonte. O primeiro é um risco global. O mundo está incerto ainda, né? A gente tem problema fiscal nos Estados Unidos, em outros países também, tem a guerra comercial, né, que ainda está por aí, tem geopolítica. Acho que tem uma possibilidade do cenário global dar uma azedada, o dólar se valorizar por aversão a risco, etc. E o câmbio aqui, de repente, volta para 5,50, 5,60, meio rápido. E isso é uma diferença bem grande, né? Isso é uma diferença bem grande. Nós temos 5,30, se acelera rápido ali para os 5,60, de novo 5,70, pode pôr a perder uma parte dessa desinflação que a gente viu recente, né? E o que significaria isso, né? O mundo pior vai piorar até quanto? Até quando e enquanto, né? Qual magnitude? Então, assim, por exemplo, se você me perguntar assim, qual é o principal evento que você acha de todos os eventos que vão acontecer no lado econômico, local ou externo nos próximos meses? Qual a coisa mais importante para você prestar atenção? Quem vai ser o novo presidente do Fed? Quem o Trump vai escolher? Porque o Fed é a instituição econômica financeira mais importante do mundo. Ou seja, mexe com o preço de todos os ativos. Uma das possibilidades é o Fed virar um braço político. Verdade. E se isso acontecer, acho que vai ser muito ruim, né? Então precisa prestar atenção nesse movimento. Não sei se vai acontecer, acho que não. A indicação vai ser esse ano ainda. O Trump prometeu que até o final do ano ele solta o nome, mas o mandato do Powell vai até maio, então tem tempo. Mas ele disse que soltaria até o começo do ano, então até o final desse ano. Então vamos dar uma olhada. Então ali essa parte internacional. Agora, a parte doméstica é o que você falou, né? A gente
o que eu tenho brincado, assim, Raquel, que assim, eu não consigo... O 2025 está vindo por aqui e 26 aqui, eles não se encontram direito, porque o 25 tem desaceleração, inflação para baixo, e 26 tem um tsunami de medidas estimulando a economia, que a gente não sabe se vão fazer efeito ou não, se vão de fato inflacionar a economia ou não, tem uma incerteza grande aqui, né? E um período eleitoral que é sempre um período de incerteza. Então você tem uma coisa que está funcionando bem. Se nós estivéssemos no primeiro ou segundo ano de mandato... Seria outra coisa. Eu ia estar assim, não, vai cortar o juro. Agora, como nós estamos indo a menos de um ano de eleições, tudo você tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que pode vir por ali pode vir de frente, né? Pode ser muito diferente do que está acontecendo agora. Então, acho que esse é o principal risco. E se essas duas coisas se materializarem ao mesmo tempo, o risco global, né? Risco global que deprecia o câmbio. Aí o câmbio aqui vai para 5,60, 5,70, por essa razão global. As outras moedas vão junto, tal. Mas isso já impacta custos, preços, etc. E ao mesmo tempo, esses estímulos econômicos jogam a demanda para cima, você pode ter o oposto do que você teve hoje, o que teve esse ano, né? Esse ano tem a demanda desacelerando com custos para baixo. Aí a inflação caiu 2 pontos percentuais. Achávamos que era 6,5, vai terminar 4,5. Para o ano que vem, agora a gente acha que é 4, 4,5, pode terminar pode ser 6, se essas duas coisas acontecerem e pior, né? Alimentos, como eu falei, é super volátil. E você não sabe para que lado ele vai. Despencou esse ano, pode subir o ano que vem. Se o clima não for favorável, se você tiver quebra de safra, etc., você pode jogar para o outro lado. São riscos, né? Mas para mostrar que assim, a gente ainda está num ambiente muito volátil. Então, do mesmo jeito que a inflação começou com 6,5 esse ano e terminou com 4,5, o do ano que vem pode estar começando em 4, 4,5 e vai terminar perto de 6. Então, se acontecer esse alinhamento desfavorável de astros, né? E aí, claro, aí tem todas as combinações dos astros, né? Tem, piora lá, mas aqui nem tanto. Ou não piora lá e aqui piora. E aí você tem todas essas, ramificações dos cenários possíveis, né? Exatamente. Não, excelente. Bom, acho que a gente falou aqui dos principais destaques. Tem mais alguma coisa que você traria de mudança que a gente trouxe no macro mensal, né? Que esteja diferente de outro tema que a gente falou aqui ou não? Acho que tem um tema final, Raquel, que acho que vale também mencionar, que é o déficit externo. Perfeito. Né? Balança comercial e déficit externo. Tem chamado a atenção, inclusive, né? Tem chamado a atenção, né? Qual é a história aqui? Demanda muito forte, um pedaço, como a gente fala em economês, vaza por importações. Ou seja, você atende essa demanda interna mais forte com produtos importados. Particularmente nos últimos anos, porque ficou muito fácil importar, né? Sim. Hoje você pega esse celular aqui e sai comprando um monte de coisa no resto do mundo. Outro dia eu comprei uma camisa que eu achei que era produzida no meu bairro e uma semana depois me disseram que ela estava sendo enviada da China. Eu falei, caramba, está sendo produzida lá fora. Né? O Trump que sabe, né? O Trump sabe muito bem, está muito fácil importar hoje. Então, assim, está vazando bastante por importações. Então, o déficit externo, que é o déficit em conta corrente, como a gente chama, abriu bem, cresceu bem por conta desse movimento. Só não cresceu mais, e está até mais ou menos controlado, porque as exportações também cresceram, né? Então você fala, tá tudo bem então, porque importações cresceu, exportações cresceram, saudável. Você está até tendo uma corrente de comércio maior, é positivo, e o déficit cresceu, mas não cresceu muito. Mas eu falo o seguinte, olha, vamos olhar o que fez as importações crescerem. Tudo. Importações cresceu, como a gente fala em inglês, across the board. Então é uma coisa bem sinal da atividade aquecida, né? Não é uma coisa pontual. Uma coisa meio estrutural ali, né? Mudou de patamar. Que não parece que vai virar tão rápido. Já as exportações é muito focado em commodities, principalmente soja, porque teve uma super safra. E não é preço, é quantidade aí. Preço ajuda um pouco, também, né? Não caiu muito, principalmente o preço de energia está ainda bem, etc. Mas as bases dessa exportação maior são frágeis. Frágeis nesse sentido. Mais frágeis do que as... Se o ano que vem tem um problema na safra de soja, você já tem um déficit comercial que pode ser, sei lá, 15, 20 bi mais aberto. Então, é meio parecido com a história da inflação. A inflação caiu bem esse ano, mas tem coisas ali que são voláteis, que podem voltar muito rápido. As exportações melhoraram muito,
mas por fatores voláteis, que podem voltar. Pode ser que não volte, mas pode voltar mais rapidamente. As importações não. Elas subiram de forma mais consistente, difícil virar. Então, se a gente tem uma virada das exportações com importação mais alta, o déficit externo no ano que vem pode abrir muito rápido. Eu apontaria isso como um outro fator de risco. E a gente sabe que aí, há muitos anos o Brasil não tem um problema de contas externas, né? Então a gente não estamos rodando no déficit gêmeos, né? A gente só tem o déficit doméstico, fiscal. Se a gente tiver os dois, isso pode bater no câmbio, pode bater, enfim, aí bate em tudo, né? A percepção disso como um todo. Mas uma dúvida que eu fiquei é, a desaceleração econômica não pode levar a uma diminuição da importação? A desaceleração que a gente tá vendo, espera, né? Inicialmente sim, mas lembra que a gente tem como risco tanto, né? que a gente tem como risco aquele tsunami de estímulos. Então, o tsunami de estímulos, ou digamos assim, uma reaceleração prematura da economia, ou muito rápida da economia, coloca essas duas coisas em risco, a inflação e o déficit externo. É um risco, não é o cenário base, mas é um risco que a gente tem que monitorar. Excelente. Não, muito bom, Caio. Acho que tá bastante completo aqui o nosso panorama. Acho que cobrimos todos os pontos, né? Então, sempre partindo ali da política monetária, o Banco Central está olhando tudo isso, né? Então faz bastante sentido a gente começar falando de Copom aqui. Lembrando, né, que o relatório mensal, Brasil Macro Mensal está lá, no nosso site de conteúdos, assim como todos os nossos outros, né, conteúdos que a gente comenta aqui. E falando, gente, nesse cenário todo, um dos outros destaques dessa semana, inclusive, foi a publicação do relatório mensal de alocação, né? Vocês bem conhecem aqui o Rodrigo Sgavioli, o Arthur Wichmann, eles publicam esse relatório também mensalmente, aí falando como, eles falam um pouco de cenário também, estão bastante coordenado aqui com o que a gente vê e trazem, né, para a gente... para a carteira do cliente. E aí, nesse mês, a mudança, né? A gente fez uma mudança nas nossas carteiras de alocação, fazendo um aumento de 2,5% na exposição em renda variável Brasil, ou seja, em Bolsa Brasileira, para as carteiras moderada e sofisticada, porque a conservadora não tem alocação em renda variável brasileira, tá? Nesse momento. Então, por isso que foi feito só para as duas carteiras. E da onde veio isso que a gente chama do orçamento de risco, né? Da onde saiu esse 2,5%? O 2,5% saiu justamente do pós-fixado. Pô, Raquel, mas você não está aqui falando com o Caio de que a Selic vai continuar em 15%, etc.? Sim, mas tem alguns pontos. Primeiro, Selic ainda está em 15%, mas como eu comentei, o mercado vive de expectativas, né? Então, quando a gente olha para a curva de juros, já se espera, já se antecipa, já se precifica esse ciclo de quedas, né, da taxa Selic, como a gente falou, né, há 2 episódios atrás aqui com a Mayara, falando do mix de indexadores de renda fixa, como a gente falou para FIIs. Mas não é só isso, tá? Quando a gente olha para o cenário de spreads muito comprimidos, né, no crédito privado principalmente, ou seja, aquele adicional que você paga, eu quero receber um pouco mais porque eu estou emprestando para uma empresa e não para o governo. É o spread, esse é o spread que a emissão privada dá. Esses spreads estão bem baixinhos por conta da demanda elevada, por conta de mudanças regulatórias, né, que ia ter mais imposto, deixou de ter mais imposto, enfim, por uma série de fatores, a gente está com esses spreads pequenininhos. Então, o adicional que você tem para ter um crédito privado, ele está historicamente baixo. Né? Então, claro, não significa que não é para ter alocação em crédito privado, mas a gente entende, né? O nosso time de alocação entendeu que nesse estágio, as palavras aqui, né, deles, parece menos óbvio manter as exposições excessivamente elevadas em crédito privado. Então, considerando tanto esses spreads baixinhos, quanto o risco mesmo de um período, como o Caio comentou, estamos com a Selic em 15%, né, desde junho faz bastante tempo, né, e a Selic em alta também há bastante tempo, é um cenário mais complicado para as empresas, né? É um cenário de maior aperto financeiro, então a gente pode sim acabar vendo, né, mais eventos de liquidez no mercado. Então é um mercado que pede mais seletividade nesse momento. E em contrapartida, quando a gente olha para a Bolsa está com um prêmio de risco mais favorável. O Ibovespa segue negociando aí abaixo da média histórica, quando a gente olha para os principais múltiplos, né? E quando a gente olha para a temporada de resultados, né, ela ilustra como os fundamentos micro das empresas também estão positivos, né? Ou seja, vimos aí uma janela de oportunidade para fazer esse movimento, saindo, né, principalmente de crédito privado, do pós-fixado e indo um pouquinho para a renda variável brasileira. Não significa que para tirar tudo, pelo amor de Deus, né? É só para ter, vimos essa janela de oportunidade para reequilibrar as nossas carteiras aqui, a nossa alocação recomendada.
Bom, gente, outro destaque dessa semana foram os resultados corporativos. A gente teve Petrobras, a gente teve Eletrobras, que agora mudou de nome, teve um monte de evento corporativo aí. Vocês podem checar no nosso site de conteúdos, que os nossos times com certeza escreveram sobre isso. E a gente teve também, por fim, a semana de super lives aí de FIIs, né? Então a gente teve um monte, todos os dias tivemos uma live com um gestor diferente falando de fundos imobiliários, com o Marcos Gonçalves aqui, o nosso analista de FIIs. Então, com certeza tem conteúdo muito, muito rico sobre esse setor que é tão queridinho dos investidores brasileiros, que está também aqui no nosso canal do YouTube. Então é isso, muito obrigada, Caio, por estar aqui com a gente hoje. Vou lembrar de te chamar mais vezes, o Caio que, enfim, tá cada dia num pedacinho, num cantinho do Brasil, né? Assim como o Sgavi, o Arthur, a gente está sempre tentando falar com o máximo possível dos nossos parceiros, mas hoje tivemos a oportunidade de tê-lo aqui presencialmente. Aqui, já faço o jabá do Econocast também, né, Caio? É isso, Raquel. Não, primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui. Sempre que você precisar, a gente está à disposição. E temos o Econocast, você falou bem, a cada 15 dias a gente coloca um conteúdo um pouco mais profundo sobre um tema econômico, alguns membros da nossa equipe, convidados de fora. Então fiquem ligados também, o Econocast é um complemento legal para o Drops. Exatamente. Muito conteúdo aqui para vocês, gente. Então é isso, por essa semana eu fico por aqui, a gente se fala e se ouve na semana que vem.